Corbelino. Boa tarde, Cuiabá, boa tarde, Mato Grosso, mas muito boa tarde mesmo a você que está sintonizado novamente comigo aqui na nossa TV Mato Grosso, canal 27. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Passando a Limpo. Lembrando que hoje já é terça-feira, anote aí, dia 29 de abril do ano de 2025. Eu espero que o seu dia tenha sido maravilhoso. Que Deus já tenha lhe abençoado ricamente, abundantemente no transcorrer de todo esse dia, porque estes são os votos e o desejo de toda a equipe e também de toda a produção do programa Passando a Limpo. O programa de hoje está assim, assim de informações importantíssimas. Daqui a pouco eu trago o balanço policial. Mas dentro do balanço policial, duas operações que infelizmente entristecem. Uma, a área pública e política, a outra, a área empresarial. Daqui a pouco eu falo da operação que foi desencadeada hoje pela manhã e que teve como alvo principal a Câmara Municipal aqui de Cuiabá, envolvendo dois parlamentares conhecidíssimos, o ex-presidente da Casa de Lei, Chico 2000, e o sargento Joelson, ele que é do PSB. Daqui a pouco também falo sobre o caso envolvendo a FCEL, mais uma vez, uma empresa conhecidíssima, até então muito bem estruturada e estabelecida, mas que infelizmente mais uma vez foi alvo de operação da polícia e desta vez com uma apreensão milionária. Trago esses assuntos, trago o bastidor político, falo das notícias que estão percorrendo os corredores da máquina pública, os assuntos do governo, Assembleia, e recebo no programa de hoje a presença ao vivo do deputado polêmico Gilberto Catani, do PL, e nós vamos falar sobre mercadinho, sobre armamento, vamos falar sobre moratória, vamos conversar também sobre agora a decisão recente, por último, do STF, sobre a abertura que dá para tomada de terras de áreas desmatadas, queimadas, enfim, nós vamos falar sobre isso, tem muito assunto, e política, claro, que é o que ele mais tem discutido, afinal de contas, ele é do movimento da direita bolsonarista raiz. Será que Bolsonaro vai disputar as eleições ou vai parar atrás das grades? Vamos saber dele daqui a pouco, na avaliação de Catani, quem é o melhor nome, na opinião dele, para disputar o governo do estado, representando este grupo que representa mais de 70% aqui no estado de Mato Grosso. Tudo isso, a partir de agora, comigo aqui no programa Passando a Limpo. Mas eu quero começar mostrando essa imagem, porque dessa vez o bichinho, coitadinho, se deu mal pra caramba. Ele acabou sendo preso pela polícia. De quem é que eu estou falando? Dá uma olhada aqui, ó. A criançada vibra com essas imagens. Olha lá, quem é que está lá dentro da viatura, lá. O bonitão, o faceirão, olha lá. Apronta na rua, sai destruindo tudo que tem pela frente, foi preso pela polícia. Pode encher a tela para mim, por favor? Enche a tela aí, olha lá. La polizia não. Faceiro, né? Faceiro, olha lá. Tá querendo sair, janela tá fechada, né? Vai aprontar nas ruas, fica tombando lata por aí. Olha aí, o que acontece, né? Bem, olha, pode voltar comigo, por favor, são 17h04. Deixa eu trazer o balanço policial. Vem comigo, Mato Grosso, porque agora é hora de você ficar sabendo o que aconteceu nas últimas 48 horas em todo o estado de Mato Grosso, e pode ter certeza, todos os dias. O volume de crimes que estão sendo praticados no estado é um negócio assim absurdo. Vem comigo aqui, no balanço policial. Uma briga generalizada foi registrada ao final da segunda cavalgada de São José Operário, no município de Lambari do Oeste, a 317 quilômetros de Cuiabá. Imagens que circulam nas redes sociais mostram diversos homens trocando socos e chutes, caindo no chão e se agredindo mutuamente em uma área tomada pela lama, próxima ao palco montado para o evento. Durante a confusão, uma mulher tenta intervir para separar os envolvidos. Um dos envolvidos aparece sendo chutado enquanto já estava caído no solo. A motivação da briga ainda não foi esclarecida pelas autoridades. Também não há confirmação sobre registro de boletim de ocorrência ou possíveis detenções. O vendedor Tiago Leite de Almeida,
que teve as duas pernas amputadas após a explosão de um cilindro de gás hélio, morreu nesta segunda-feira no Hospital Regional de Sorriso. O acidente ocorreu no domingo, durante uma festa de igreja em Boa Esperança do Norte. Tiago, que morava em Sinop, foi contratado para vender balões no evento. No momento da explosão, ele manuseava o cilindro entre as pernas, o que provocou ferimentos gravíssimos. Socorrido pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde, ele chegou a ser internado, mas não resistiu. Imagens feitas no local mostram que o carro usado por Tiago para trabalhar também foi atingido, com vidros estilhaçados e danos estruturais provocados pela força do impacto. João Eric Taques, de 23 anos, morreu na madrugada desta terça-feira após bater com a motocicleta em um pilar do viaduto na Avenida do CPA, em Cuiabá. Ele trabalhava como entregador por aplicativo. O acidente aconteceu no sentido centro-bairro. Conforme informações da Politec, não havia marcas de frenagem no asfalto, o que indica que o jovem pode ter passado direto em uma curva e perdido o controle do veículo. A vítima morreu ainda no local. O corpo foi recolhido pela equipe da Politec para os procedimentos de necropsia. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Alto Araguaia, deflagrou, na manhã desta segunda-feira, em Ponte Branca, a Operação Circe 4, visando o combate ao tráfico de drogas local. Essa é a quarta operação realizada em Ponte Branca em um período de pouco mais de um ano. A primeira tinha como alvo principal a chefe do tráfico de drogas na cidade. Na ocasião, a suspeita foi presa em flagrante, juntamente com seu marido, também apontado como integrante de facção criminosa e envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Ambos foram indiciados pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Atualmente se encontram presos, condenados a mais de 10 anos cada. A operação deflagrada nesta segunda-feira focou em outros 3 suspeitos de terem assumido o comércio de entorpecentes na cidade. Aparelhos celulares foram apreendidos e uma porção de maconha foi encontrada com um dos alvos. A Polícia Federal, a Polícia Civil e a Receita Federal deflagraram nesta terça-feira, em Cuiabá e Várzea Grande, a Operação Falsos Deviatis, com a finalidade de reprimir o comércio de eletrônicos falsificados e importados de forma clandestina, realizado por rede comercial presente nos shopping centers de Cuiabá e região. Cerca de 65 policiais federais, 72 policiais civis, 56 auditores fiscais e analistas tributários da Receita Federal cumpriram 21 mandados de busca e apreensão e o sequestro de bens móveis e imóveis. As ordens judiciais partiram da 5ª Vara Federal Criminal de Mato Grosso. As investigações tiveram início a partir do encaminhamento de representações fiscais, lavradas pela Receita Federal do Brasil, após a realização de fiscalizações em diversas unidades da rede de comércio de eletrônicos e acessórios. A ação acarretou a apreensão de diversas mercadorias estrangeiras sem comprovação fiscal de origem lícita e de produtos com indícios de falsificação. Os investigados poderão responder pelos crimes de descaminho, contrabando, associação criminosa, lavagem de capitais, contra a propriedade de marca e concorrência desleal contra as relações de consumo. Um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão Mercedes-Benz ocorreu na interseção da rodovia federal com a alça de acesso da via com a rua João Pedro, lado oposto ao início da Avenida dos Tarumãs. O motociclista foi socorrido pela equipe de resgate da concessionária e encaminhado até a unidade de pronto atendimento. Em imagens registradas por câmeras de segurança, é possível notar que ambos estavam fazendo o retorno na rodovia para chegar a João Pedro Moreira de Carvalho. Neste momento, o motorista do caminhão ligou a seta e iniciou a conversão à direita e, em seguida, houve a colisão. Com o impacto, tanto a moto quanto o motociclista pararam embaixo do caminhão. Porém, o piloto da moto saiu andando debaixo do veículo de carga. O motorista só notou a colisão após ouvir buzinas de outros condutores, que estavam fazendo o trajeto semelhante. Pelas informações, olha, eu fico cada vez mais chocado e arrasado com as imagens que eu vejo aqui no balanço policial, mas eu preciso mostrar para você porque você tem que saber o que está acontecendo no estado. E esse acidente agora lá na Tamoios, em Sinop, mais uma vez, dias atrás nós mostramos um acidente semelhante a isso, né? Agora outra vez, não é possível, envolvendo um caminhão, envolvendo uma motocicleta e as coisas parecem que não se resolvem, meu Deus do céu. Olha, deixa eu chamar a sua atenção agora para essa questão envolvendo a FCL mais uma vez, celulares. É uma empresa muito conhecida, de um grupo de empresários muito conhecidos aqui da capital. E é impressionante como vira e mexe tem uma operação nessa empresa. E desta vez foi uma operação robusta. As informações que eu tenho é que foram tirados de circulação mais de R$1 milhão, muito dinheiro em espécie, fora aparelhos que foram adquiridos de forma irregular. Até quando vai ter operações nessa empresa? Ora, se essa empresa
ela atua de forma ilegal, como as operações apontam, então é melhor fechar essa empresa. Porque não é possível. É uma empresa que está nos shoppings da cidade, uma empresa que está no bairro de classe média alta, que é o Jardim das Américas, não dá para entender. É operação em cima de operação nessa empresa. Ora, isso demonstra claramente que existe um mercado paralelo, um mercado clandestino. Isso só comprova que ainda continuam a entrar no país materiais ilícitos, sem comprovação, sem nota fiscal, sem absoluto. Olha o tanto de polícia federal, pô. Nós não estamos falando de uma policinha qualquer, estamos da nossa polícia máxima. Polícia Federal, Receita Federal. Né? Não é uma empresinha qualquer. É uma empresa muito grande, com várias lojas. Se existe tanta irregularidade na operação dessa empresa, então melhor é fechar ela. Lacrar ela. Porque não dá. Né? Infelizmente. Isso é o que... Olha tanto de dinheiro, gente, guardado. Sem comprovação. Né? Isso é muito sério, hein? Isso é sério. Agora, nós bem sabemos que não é só essa empresa, né? Tem muitas outras, né? Eu não vejo a hora da Polícia Federal também ser mais ágil em outros negócios, em outras operações que acontecem aqui no estado de Mato Grosso, envolvendo muita gente grande. E ninguém melhor do que a própria polícia para saber quem são eles. Olha, infelizmente, olha os carros, Lamborghini, cara, olha só os carros na garagem. Foram apreendidos também. Sabe? Então, alguém precisa tomar providência. Né? Olha, deixa eu trazer essa reportagem, porque infelizmente mais uma operação envolvendo a Casa dos Horrores aqui de Cuiabá, que é a Câmara Municipal. E desta vez o alvo é o ex-presidente da Casa de Leis, o Chico 2000, do PL, e também o sargento Joelson, do PSB. Ambos já foram afastados por decisão da Justiça, eles estão proibidos de entrar na Câmara Municipal. Até já escalaram os substitutos. O Felipe, do PL, deve assumir a vaga do Chico 2000, e o outro suplente, desculpa, não me lembro o nome dele, é um rapaz novíssimo, um meninão, um garotão, que vai assumir a vaga do sargento Joelson no PSM. Mas daqui a pouco nós vamos saber o nome deles. Acompanhe essa reportagem, o Guto Batista esteve lá, eu trago para você aqui na tela do Passando a Limpo. Civil de Mato Grosso deflagrou na manhã desta terça-feira, 29 de abril, uma operação aqui na Câmara de Vereadores de Cuiabá. Os alvos foram os gabinetes dos vereadores Chico 2000 do PL e do sargento Joelson do PSB. Até o momento não há informações da motivação ou o porquê dessa investigação. Os vereadores falaram a respeito dessa operação e o prefeito Abílio Brunini, que também esteve presente na sessão desta manhã aqui na Câmara de Vereadores. A suspeita é que os vereadores tenham exigido propina da empresa responsável pelas obras do Contorno Leste para aprovar pagamentos atrasados. De imediato, Chico 2000 e sargento Joelson foram afastados do cargo de vereador por decisão da Justiça. As investigações começaram após denúncia recebida em 2024, indicando que parte do suborno foi paga em espécie dentro da Câmara. Os investigados estão proibidos de manter contato entre si, acessar a Câmara ou sair da cidade sem autorização. Nas primeiras horas desta terça-feira, a presidente da Câmara Municipal acompanhou de perto a operação deflagrada pela Polícia Civil. Presidente, o que se fala é de escândalo de corrupção, de recebimento de propina. A senhora acredita que se confirmando isso afeta de alguma forma a imagem da Câmara ou não? É do CPF dos vereadores? É o CPF dos vereadores, mas de alguma maneira afeta a imagem da Câmara, né? Cada vereador tem seu CPF, mas de qualquer maneira é ruim para a Câmara. Né? Vou chegar lá para a gente saber das informações que eles estão nos aguardando. Vamos lá? Pode ser aberto algum tipo de procedimento contra os vereadores? Por se tratar de atos da legislatura anterior. De forma geral. Só a senhora.
Vereadores se disseram surpresos com a operação ao chegarem para a sessão da Câmara. Olha, essa nova legislatura já tem tentado com algumas matérias importantes, mudar a imagem que ela carrega, né? Como foi o fim da taxa do lixo, como foi agora a extinção da Arsec, que teve o aumento da água, como foi agora a questão do ônibus gratuito aos domingos. Então, são 11 novos vereadores, com mais vereadores antigos, tem de alguma forma tentado mudar a imagem. Mas aí fatos como esse, né? O senhor defende que corte na carne, que seja aberta a investigação contra os vereadores? Eu defendo que em todos os órgãos, quem tiver alguma culpa tem que pagar pelo que faz, né? Olha, foi uma surpresa também, né? A gente está chegando aqui agora, eu de fato não sei realmente qual é a situação que está ocorrendo. Principalmente porque, como mulher, mãe, antes de sair de casa, a gente está organizando criança, tudo, então nem vi as notícias. Estou chegando agora e realmente agora que eu vou saber o que está acontecendo. Mas fui pega de surpresa também. Julgamentos hoje precipitados, hoje nós temos muita denúncia, né, de vários vereadores, que nem no início do nosso mandato aqui, havia indício de corrupção, havia indício de denúncias aqui junto ao parlamento aqui. Isso vai acontecer tanto na Câmara Municipal de Cuiabá, quanto na Assembleia, quanto no Estado de Mato Grosso, mas nós precisamos de fato investigar. Temos que investigar, analisar, muito precipitado. O vereador Didio Mboa não quer dar nenhuma opinião nesse momento aqui. Fico muito sentido pela Câmara Municipal de Cuiabá e pelos demais parlamentares. Então, somente a justiça para fazer o levantamento e ver de fato quais serão as decisões cabíveis tomadas. Todas as informações que eu tenho é pela mídia, ninguém tem informações oficiais e vocês querem informações oficiais, vocês querem um avanço de como está a situação. Para mim foi uma surpresa, eu estava vindo para cá, aí no grupo todo mundo falando da operação e que ninguém podia entrar, eu fiquei em casa acompanhando só por isso, pelos grupos, né? Pelas informações que são não oficiais. Mas eu acredito que a mesa diretora vai tomar as providências, comissão de ética obviamente vai ser acionada e a gente vai trabalhar em parceria com a polícia. A operação teve início por volta das 6 horas da manhã, com cumprimento de mandados nas residências dos investigados. O vereador Chico 2000 demonstrou surpresa com a ação e negou qualquer envolvimento, afirmando não conhecer o dono da empreiteira responsável pelas obras do contorno leste. Nunca, eu não conheço o dono desse empresário, eu não conheço, nunca. Agora, recebi no meu gabinete este vereador, recebi este como recebi todos os outros. E todas as pessoas que me procuraram. Agora, este assunto nunca foi tratado comigo na presidência e nem em lugar nenhum. Nunca, eu não conheço o dono desse empresário, eu não conheço, nunca. Agora, recebi no meu gabinete este vereador, recebi este como recebi todos os outros. O prefeito Abílio Brunini esteve na Câmara nas primeiras horas da manhã, em uma visita de rotina. Ele declarou que o vereador Chico 2000 já havia solicitado sua saída do partido e, por isso, adotaria uma postura cautelosa diante das investigações. O Chico já tinha solicitado uma possível saída do partido, por causa da disputa na presidência da Câmara e tudo mais. Isso ficou em aberto, ele ficou esperando o momento dele fazer, mas não cabe a mim fazer esse julgamento agora, porque eu estou na condição de prefeito. Entenda bem, eu não estou na condição de um deputado ou um líder partidário. Mas foi na condição de deputado federal ano passado que o prefeito Abílio, segundo informações dele próprio, e que, inclusive, falou isso de forma pública em entrevista, agora à tarde, ele disse que ele recebeu um funcionário dessa construtora responsável pela obra do Contorno Leste, e este funcionário, que possivelmente era do alto escalão desta construtora, denunciou a ele todo um esquema envolvendo propina, pagamentos ilícitos para a operação dela diante desta obra a agentes públicos, vereadores, e cogita-se até a possibilidade do envolvimento do ex-prefeito. Então foi o Abílio que fez essa denúncia desse possível, ou desta possível manobra criminosa, fraudulenta, nas obras do Contorno Leste.
Então, eu penso que o grande responsável por esta operação é o Abílio Brumino. Porque partiu dele todas as informações passadas à polícia, que ele recebeu de um funcionário, possivelmente do alto escalão da construtora, segundo ele próprio. Agora, não resta dúvida que isso, mais uma vez, mancha a imagem da Câmara Municipal, ainda que nós bem sabemos que houve uma grande renovação nessa legislatura atual, aumentou o número de parlamentares municipais. Temos hoje uma presidente da Casa de Leis, pessoa muito séria, muito centrada, ainda que sem nenhuma experiência política e de gestão, mas é uma pessoa séria, né? E que está trabalhando fortemente para recuperar a imagem da Casa de Leis, mas que infelizmente, aí o que acontece? É aquela velha história. Por causa de 1, 2, todo mundo acaba sendo arrolado dentro de um mesmo tacho. Não tem jeito, sabe? E não vai parar por aí, porque há informações de que mais vereadores estão envolvidos. Agora, quem são eles, eu não sei. Há quem diga até que tem vereadores que não foram eleitos e que estão envolvidos também. E que daqui a pouco os nomes devem aparecer por aí. Agora, ficou ruim pra caramba. O Chico 2000 disse que ele não tem absolutamente nada a ver com isso, desconhece. Não fica muito ruim. Se faltava algum motivo para ele sair do PL, Catani, eu acho que esse daí basta, né? Eu acho que depois dessa não tem mais como o Chico 2000 se sustentar dentro do PL, até porque o próprio PL não vai querer mais ele. Vai convidá-lo a sair, uma vez que até agora ele não tomou nenhuma decisão com relação a isso. Eu não tenho dúvida. Agora, eu só não entendo porque que o Abílio foi lá. Fazer o que lá, Abílio? Deixa a coisa acontecer. Não vai lá, mas o Abílio também não aguenta, né? Aí ele fala assim, eu tô aqui como prefeito, não como parlamentar. Você tava igualzinho os vereadores lá, pô. Parece até que você tava com saudade da Câmara. São 17 horas e 22 minutos, eu tô rindo aqui para não chorar, porque é lamentável. Mais uma vez, nós vemos um episódio desse acontecer aqui em Cuiabá. Infelizmente. São 17 horas e 22 minutos, já estou recebendo aqui ao vivo nos estúdios o deputado estadual Gilberto Catani, do PL. Nós já vamos para uma entrevista ao vivo. Antes disso, deixa eu trazer a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, aqui na Baixada Cuiabana e em todo o estado de Mato Grosso. Segundo a meteorologia, amanhã, quarta-feira, dia 30 de abril, último dia do mês 4 do ano de 2025, Cuiabá terá a temperatura máxima na casa de 30 graus, a mínima de 22. Já em Jaciara, lá no Vale do São Lourenço, temperatura máxima na casa de 30 graus, mínima de 23. Em Juína, região norte, temperatura máxima também de 30 graus, mínima de 22. Assim vai ser em Alta Floresta e em Água Boa também. Observe que há, por certo, a previsão de chuva para amanhã em todo o estado de Mato Grosso, não diferentemente aqui na Baixada Cuiabana. Embora você esteja vendo aí Cuiabá com 0%, Jaciara 0%, mas possivelmente vai chover em alguma região aqui da Baixada Cuiabana. Eu vou para um rápido intervalo comercial, volto na sequência com uma entrevista ao vivo com Gilberto Catani, do PL, deputado estadual. Não sai daí não, rapidinho eu estou de volta. Dá orgulho ver o tanto que esse estado fez e faz. É estrada cortando o chão, levando a vida para frente. Pontes juntando as pessoas. Orgulho da nossa polícia empenhada contra as facções criminosas. Rapaz, esse estado entrou nos trilhos. Olha as obras da ferrovia aí. Hoje, levantamos a cabeça e falamos com verdade. Dá orgulho do nosso Mato Grosso. Para muitas famílias, a tecnologia é um sonho distante. No Seven Instituto, transformamos computadores descartados em esperança para quem mais precisa. Com cada computador restaurado, levamos inclusão digital e a chance de um futuro melhor. Você pode fazer parte dessa mudança. Com uma doação mensal, por menor que seja, você ajuda a transformar vidas.
Pague o IPVA em dia e garanta desconto. Fique ligado na data de pagamento conforme o final da placa do seu carro. Você pode resgatar os pontos do Nota MT e garantir descontos de até R$ 700 no IPVA. E ainda, você pode pagar à vista com economia de até 5%. Ou, se preferir, pode parcelar em até 8 vezes sem juros. Quer saber mais? Acesse mt.gov.br. Governo de Mato Grosso. O que é bom está ficando melhor ainda. Mais uma super atração no Aquapark Pantanal. É o Half Pipe. Uma rampa aquática gigante, com boia para 2 pessoas. Muita aventura e adrenalina. Venha logo conhecer. Piscina de ondas, tirolesa, kamikaze com 70 metros de comprimento. Aqualândia. Cachoeiras, bar molhado, piscina coberta, toboáguas adulto e infantil. E tem mais! Bangalôs para fazer a sua festa de aniversário ou eventos em geral. Compre seu ingresso antecipado pelo nosso site www.aquaparkpantanal.com.br. Telefone 999999102. Aquapark Pantanal, entre nessa onda. Para tudo que você está fazendo e presta atenção. Ano Novo Casa Nova da Ideale Imóveis. É a melhor oportunidade do ano para você sair do aluguel. Chegou a hora de realizar o seu sonho. São muitas opções em Cuiabá e Várzea Grande. Utilize o seu FGTS e tem até 75 mil de subsídio. Ah, e entrada pode ser 0. Tá imperdível. Você não vai ficar de fora dessa, vai. Entre em contato agora com os nossos consultores. 659-8421-6857. Ano Novo Casa Nova. Ideale Imóveis. Para muitas famílias, a tecnologia é um sonho distante. No Seven Instituto, transformamos computadores descartados em esperança para quem mais precisa. Com cada computador restaurado, levamos inclusão digital e a chance de um futuro melhor. Você pode fazer parte dessa mudança. Com uma doação mensal, por menor que seja, você ajuda a transformar vidas. De volta com o programa Passando a Limpo, nós estamos recebendo no programa de hoje, pela primeira vez ao vivo aqui comigo, na TV Mato Grosso, já esteve comigo em outras ocasiões a presença do deputado estadual Gilberto Catani, do PL, que é um dos deputados mais polêmicos, mas também mais sinceros lá. Quando tem que falar, fala mesmo e não manda recado. Catani, muito obrigado por você ter aceito estar conosco nesta terça-feira aqui no Passando a Limpo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Agnello. É um grande prazer estar aqui e falar das ações da Assembleia Legislativa e do nosso mandato. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você. Bem, eu já quero logo lhe perguntar, você estava aqui no momento que estava mostrando essa matéria muito ruim envolvendo a Câmara Municipal, 2 parlamentares conhecidos, em especial um que inclusive do vosso partido, vereador Chico 2000, que foi até 2024 presidente da Câmara Municipal de Cuiabá. Sim. Como é que você, como parlamentar também, né, do Estado, acompanha e vê uma situação dessa? Lamentável ver mais uma vez a classe política envolvida aí em propinagem, em roubalheira. Eu acho que a política ela tem que ser diferente. Nós passamos por um período no nosso estado aqui que praticamente todos os nossos políticos eram ladrões, confessos, roubaram, assaltaram o nosso estado. Nós temos que mudar isso, nós temos que pegar pessoas boas na política para que se mude essa visão. Né? E eu não aceito isso de forma nenhuma. Principalmente, ainda hoje me perguntaram, isso mancha o partido? Não mancha o partido de forma nenhuma. Até porque, sendo do nosso partido, principalmente sendo do nosso partido, nós queremos que se apure os fatos e que se puna se for culpado. E mais do que isso, no meu entendimento, o partido já tem que ficar de sobreaviso aí até para que não aceite essas pessoas dentro do partido. Nós não podemos aceitar isso de forma nenhuma. Certo. Na fala do prefeito Abílio ali com relação ao Chico 2000, ele estava para sair, mas pediu um tempo para pensar e tal, mas ao meu ver ali a fala do Abílio ali
ela é uma fala já como que uma decisão ali do partido em convidar o Chico 2000 a se retirar da sigla. Eu acho até meio manso convidar para sair, né? Eu acho que se ele participou de uma coisa como essa, ele tem que ser expulso do partido, né? O partido não pode aceitar esse tipo de coisa. O partido PL é o partido do presidente Bolsonaro, que é uma pessoa que entrou para não roubar e não deixar ninguém roubar. Assim sobra para a saúde, para a educação, assim o dinheiro é de fato investido na população. É para isso que nós entramos na política e tem que ser dessa maneira. Bom, aproveitando essa sua fala, que nós estamos falando aí de roubo, de ações criminosas, de operações, eu já vou entrar nessa pauta, essa pauta polêmica pra caramba. Até hoje o governador Mauro Mendes não aceitou o posicionamento da Assembleia Legislativa com relação à derrubada do veto dele, com relação aos mercadinhos dentro dos presídios, né? Surpreendentemente, palavras inclusive ditas hoje pelo Diego Guimarães em uma entrevista a mim na Rádio Massa FM, no microfone aberto, apareceu 13 votos lá. 13 votos secretos. Foi uma surpresa, viu? Foi uma surpresa para você também, Catani? Para todos nós. Eu acho que nós tínhamos a certeza que iríamos manter o veto do governador. Certo. Quando apareceram os 13 votos, foi uma surpresa para todos os deputados, porque a grande maioria se coloca contrário a essa prática de ter um mercadinho para dar benefícios aos presidiários, aqueles que agrediram a sociedade mato-grossense. A grande maioria ali pensa o contrário, nós temos que defender as vítimas. Se o Estado for fornecer alguma benesse, que seja feito para as vítimas desses marginais que realmente fazem barbaridades com a nossa sociedade, né? Foi uma surpresa, mas nós já também nos antecipamos aí e fizemos agora, como é lei, né, uma vez que os vetos foram derrubados e a lei está promulgada, passou a vigorar, nós temos como Assembleia Legislativa e como parlamentar o direito de fazer modificações nas leis já existentes. Certo. Então eu usei dessa prerrogativa e criei um novo projeto de lei fazendo uma modificação nessa lei, então, para daí sim extinguir os mercadinhos de dentro dos presídios. E dessa feita, os deputados vão ter o privilégio de votarem abertamente para que toda a população saiba em quem cada deputado votou. Porque a grande repulsa também da sociedade era isso, que o voto foi secreto e por isso foi derrubado o veto do governador. Você é a favor da quebra desta pauta que envolve do voto secreto? Aguinaldo, você é favorável? Veja bem, eu acho que quanto mais transparente, melhor. Eu até acho que eu, em várias vezes, gravei o meu voto, e nessa eu estava tão confiante que eu não gravei o meu voto, eu deveria ter gravado, né? Mas em várias pautas eu já gravei o meu voto para deixar justamente essa transparência. Mas eu acho que tem dois lados de se ver a situação. Se você, principalmente os vetos do governador, porque é a única pauta que o voto é secreto nos vetos do governador. Existe, a gente sabe, uma influência do governo sobre vários parlamentares da casa, que inclusive tem o seu líder, e assim é a política, não tem nada de errado nisso. Mas se você deixar sem ser secreto o voto dos vetos, com certeza o governador vai ter uma influência muito maior na Assembleia Legislativa. Sendo secreto, o governo não sabe em quem o próprio líder do governo votou, né? Logicamente existe uma honestidade, uma confiança de um para o outro, mas eu estou só citando um exemplo. Você acredita em tudo, hein, Catani? Não, não é acredito. Eu acredito nessa influência, entendeu? A influência vai ser muito maior se o voto for aberto. Você não acredita que exatamente essa derrubada do veto do governador foi para mostrar para ele que a Assembleia Legislativa não é subserviente ao governo? Veja, porque ela tem sido pressionada por esse veto, essa derrubada específica desse veto não era um recado ao governador, era um recado a uma parcela pequena do judiciário que fez lobby para que esse veto fosse derrubado. Quem do judiciário fez lobby? O desembargador Orlando Perry, por exemplo, fez várias reuniões com os deputados, mandou mensagem para todos os deputados pedindo que se mantivesse os mercadinhos dentro dos presídios. Mas qual o interesse do desembargador, doutor Orlando Perry, na manutenção desses mercadinhos? Eu não acho que não é o interesse, é um entendimento que ele tem de que os presos estão passando necessidades, né? Ele deixa isso muito claro, e eu não estou aqui questionando a ideia do desembargador ou o entendimento dele. Ele tem um entendimento que os presos são coitadinhos que precisam de algum auxílio a mais. Ele falou, inclusive, cada preso custa hoje para o sistema prisional aqui no estado
3.200, quase R$3.300, Só de manutenção, sem a bolsa. Sem a bolsa, que é quase R$2.000, se não me engano, 1.800 e poucos reais aproximadamente, né? Exato. Quer dizer, então, desculpa-me, mas não pode considerar coitadinha, até porque estão lá, porque praticaram crimes. Mas não sou eu que considero coitadinho. Não, falei sim, que eu... sim. O judiciário não pode, de forma alguma, olhar por esse aspecto, porque aí seria um absurdo, enquanto que nós estamos num país onde o salário mínimo é de um pouco mais de R$1.500. Exatamente, eu concordo plenamente. Inclusive, eu contestei o desembargador quando esteve lá, eu acho que foi o único deputado que foi... Acho que eu sei o único deputado que está tendo coragem de falar duro lá naquela tribuna. Enquanto não apanhar do lombo ficar mais mole que a barriga, nós vamos estar lá. Sim. Justamente para defender aquilo que a gente pensa e aquilo que a sociedade, de uma forma geral, defende. Inclusive, você tem travado uns debates interessantes com o Lúdio Cabral do PT. Pois Há momentos em que eu vejo você e ele ali. Existe uma prática de desestabilização, né? Esse pessoal, principalmente esse pessoal da esquerda, que ele acusa você daquilo que ele próprio é. Isso é uma tática ensinada, inclusive, por Lenin, né? Ele acha que pode me desestabilizar para partir para uma agressão física, alguma coisa nesse sentido, como já teve no passado com o próprio Botelho e tal, né? Comigo não vai acontecer. Agora, deixar de me posicionar e falar aquilo que eu penso, isso jamais vai acontecer também. Então, nós estamos lá para, dentro do debate, botar as nossas posições. Você coordenou a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, da invasão de terra, da invasão zero, né, aqui no estado. Isso é uma pauta, inclusive, defendida pelo próprio governo do estado de Mato Grosso, que, aliás, tem feito um trabalho muito bom nesse sentido. A partir do momento que o governador Mauro Mendes assumiu o estado, nós não tivemos mais invasão, é tolerância zero mesmo. Mas como é que está exatamente este cenário? Você que é da área, do setor agrícola, do agronegócio aqui, como é que está esse setor? Nós estamos no mês de abril, né? Dentro do MST, o abril é considerado abril vermelho. Para eles, para o pessoal da esquerda, eles têm o abril vermelho. Eles criaram esse mês de abril como um marco para que eles possam intensificar as invasões de propriedade. Veja a que ponto chegamos. Tem um mês do ano dedicado a invasões, né? Inclusive, só desculpa de interromper, eu estava acompanhando hoje o enfrentamento deles com a polícia. O que seria o nosso BOP hoje aqui? No Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul, parece que tem uma ação também organizada no Paraná, no Rio Grande do Sul. Por todo o país. Rapaz, isso é inacreditável, enfrentar a polícia do jeito como estão enfrentando. Inclusive, esse abril vermelho é devido a um incidente que aconteceu no Pará. Se eu não me engano, foi em Paraupebas, se eu não estiver enganado. Não, no Carajás, no Pará. Não me lembro o ano também, mas aonde esses meliantes, esses vagabundos invasores de terra, confrontaram e foram para cima da polícia, e a polícia, na sua autodefesa, abriu fogo e matou muitos deles na sua própria autodefesa. Inclusive, o coronel Pantoja, que era o coordenador dessa ação na época, estava em prisão até pouco tempo, ainda estava preso por causa daquela ação. Né? E por isso que é o abril vermelho. E aí eu volto na sua fala, quando você fala do governador do estado. Aí eu parabenizo 1000 vezes, 10.000 vezes o governador Mauro Mendes, que essas situações que estão acontecendo no abril vermelho, na Bahia, no Espírito Santo, em Minas Gerais, no Paraná, Santa Catarina, agora no Mato Grosso do Sul, todos esses estados aconteceram durante esse mês invasões de terra por esses grupos terroristas. Tentaram invadir aqui em Mato Grosso, tentaram, mas não conseguiram. O nosso governador, nesse quesito, repito, quantas vezes for necessário, ele vai ser elogiado por mim, porque realmente, e não só o governador, como todas as forças de segurança, né, que o governador tem confiança no secretário. Repito aqui uma coisa que eu já falei em outros programas também, nós temos um dos melhores secretários de segurança do Brasil hoje. O coronel Roveri pontua entre os melhores, pelas suas ações, pelo seu enfrentamento efetivo, pelo seu posicionamento, que realmente tem dado uma resposta à sociedade, principalmente nessa questão das invasões aí. Agora, falando da CPI, o relatório da CPI ficou pronto, nós aprovamos na última sessão, né? Inclusive cita parlamentares, cita a ligação fina entre o crime organizado e as invasões de terra. Você só não falou o nome dos parlamentares, você tinha que falar. Foram citados, né? Um dos parlamentares é o deputado Valdir Barranco, que esteve envolvido aí,
segundo as acusações que a CPI apurou, às vezes ele pode até ficar irritado, achando que eu quero incriminá-lo, como ele falou na última sessão. Não é nada disso. As pessoas que vieram depor, inclusive existe um dossiê do Itanhangá, que é um assentamento feito pelo INCRA, que tem um catatal de documento que trouxeram para nós, onde ele é citado. Ele é citado aqui na invasão do contorno leste, o Wilson Santos foi citado também. O que as pessoas nos falaram dentro da CPI, nós colocamos no relatório. O relatório foi aprovado na última quarta-feira. Eu quero, nos próximos dias, ter uma agenda com o chefe do Ministério Público, né, o procurador-geral, para entregar pessoalmente a ele, para que sejam tomadas providências quanto àquilo que foi apurado na CPI. Catani, essa situação ainda, voltando aqui à questão do mercadinho, você falou que vai acontecer a votação, vão ser 2 votações, né? São 2 votações. Tem a primeira votação e a segunda votação. E a segunda vai votação ser em aberto. Vai ser em aberto, e como nós pedimos regime de urgência, na verdade eu pedi retirada de pauta, que é praticamente a mesma coisa, né? Então vai para a pauta de amanhã, né? Se for necessário nós podemos pedir também o regime de urgência, mas que as comissões deem o parecer oral ali, de forma rápida, com 2, 3 sessões já vai ser votado em primeira e em segunda, e aí vai para a sanção do governador. Como é que você recebeu essa decisão agora, nesta semana, do STF aprovando a tomada de terras em caso de crimes ambientais cometidos? Aí é triste, né? Porque a proposta é que se tome terras de produtores rurais, por exemplo, por uma queimada criminosa. Primeiro, quem vai decidir que essa queimada é criminosa? Isso, né? Me preocupou. Você já viu uma fazenda no tempo da seca, quando está só aquela palhada do milho pegando fogo? Não precisa de ninguém para patear fogo, não. Aquilo pega fogo por qualquer coisa, né? Só que na fazenda, imediatamente o produtor rural vai lá e combate o fogo e controla, porque aquilo é a riqueza dele. Se aquilo ali queimar, ele fica sem fertilizante para a próxima planta. E dificilmente o fogo vem da fazenda. O fogo vem, sabe de onde? Das reservas indígenas, das reservas ambientais, da beira de estrada. O fogo vem de lá para cá e entra na lavoura. De cigarro que é jogada de carro ali na beira. Dificilmente ela vai da lavoura para as reservas ambientais. E quando ela vai para uma reserva ambiental, ela queima por dias, por semanas, por meses, porque ninguém vai lá apagar. Se ela entrar numa propriedade privada, o produtor, hoje quase todas as fazendas têm uma brigada de incêndio que vai imediatamente apagar e combater aquele incêndio. Você pode prestar atenção nisso, isso a gente vê a olhos vistos. Quando se fala sobre desmatamento ilegal, é muito difícil um produtor rural hoje no estado de Mato Grosso que não tem um problema ambiental nesse sentido. Por quê? Porque quem decide que o cara é um criminoso ambiental é uma pessoa com uma prancheta na mão. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui. Nós temos, por exemplo, pessoas que são consideradas que estão numa área de floresta amazônica em Chapada dos Guimarães, que todo mundo sabe que ali só tem cerrado. É o berço do cerrado do Mato Grosso, é Chapada dos Guimarães. Porque uma pessoa decidiu, com uma caneta na mão, que ali é floresta, pronto, o cara só pode usar 20% da sua área. Então, e se ele derrubar um pouquinho mais de 20%, mesmo estando no cerrado, ele é um desmatador ilegal desses aí, como são taxados. Nós já temos um exemplo que isso aconteceu no nosso país com a tal da escravidão, né? Um trabalho análogo à escravidão, você dá perdimento da sua área. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul há pouco tempo, quando queriam tomar a propriedade de um cidadão, alegando que ele tinha trabalho escravo, e ele comprovou que não tinha esse trabalho escravo nas suas vinícolas. Então, isso é muito, muito taxativo. E eu fico triste de ver essa decisão, e fico mais triste ainda de saber que partiu aqui do nosso estado. O nosso governador esteve participando dessa ação, junto com o PSOL e com o Rede, que a ação é desses 2 partidos, né? Dizendo que seria legal tomar terra de pessoas que têm um problema ambiental e entregar para o MST. Né? Então, é aquela questão de dar com uma mão e tirar com a outra. Assim como eu elogio 1000 vezes ou 1 milhão de vezes a questão do combate zero, eu também posso aqui ter o direito de criticar quando é o reverso. O ministro do Supremo Tribunal Federal, ele deixou bem claro, inclusive no parecer dele, que essa decisão ela foi tomada baseada exatamente na solicitação do governo do estado de Mato Grosso. Colocou o governo do estado de Mato Grosso como uma referência nisso daí. Hoje nós não somos sendo motivo de uma discussão negativa, polêmica em desfavor do estado de Mato Grosso. Hoje nós não somos um simples, não menosprezando os outros estados, mas não somos mais aquele estado simplesinho do começo da década de 80, 90. Hoje nós somos o estado mais produtivo do nosso país e um dos mais produtivos do planeta. Se nós fôssemos um país hoje, se o estado do Mato Grosso fosse um país hoje, nós éramos o 4º maior produtor do planeta. Então nós não somos mais vistos assim como
sem importância. Quando o governador do estado do Mato Grosso toma uma ação, essa ação ela tem uma repercussão gigantesca, justamente pelo tamanho. Não, e vai abrir uma série de precedentes agora para o Brasil inteiro. Para o Brasil inteiro. Para o Brasil inteiro, né? Mato Grosso, segundo o próprio governo do estado de Mato Grosso, tem uma reserva florestal intacta acima de 75% aqui no estado, né? Ou 70%, alguma coisa nesse sentido. Né? Eu sei que é uma região imensa de preservação que nós temos aqui. Eu acho que não chega a 70%, mas é 64%, 65%. Né? Eu também não tenho esses números precisos, mas é um percentual altíssimo de reserva, de áreas protegidas, que é extraordinário isso, né? Mas também que demonstra a necessidade de se discutir um pouco mais o campo de ampliação, até porque nós estamos no estado produtivo. Sim. Né? Sim, e nós temos aí regiões como do próprio Araguaia, que vai começar uma movimentação de produção de grãos lá extraordinária, uma região que não tinha. E sem precisar abrir terra. Com as terras que já estão abertas, as passagens que vão se transformar em agricultura. E mais do que isso, nós temos um movimento maior ainda chegando no nosso estado, que é a irrigação. Sim, sem dúvida. Né? A irrigação ela vai proporcionar que você tenha 2 ou 3 safras numa mesma área sem precisar desmatar nada. Não, isso, né? O Mato Grosso é um estado privilegiado nesse sentido, graças exatamente, né, à área produtiva agrícola aqui do estado. Catani, com relação à moratória da soja, uma vitória para Mato Grosso. Uma vitória. Valeu a pena a ida dos deputados, a movimentação da Assembleia Legislativa, de todos vocês em Brasília. Sim. Né? E eu penso que isso selou e fortaleceu o Parlamento Estadual e o Estado de Mato Grosso com essa postura. Com toda certeza. Eu quero aqui já enaltecer o Max Russo, que fez uma movimentação gigantesca na Assembleia Legislativa. Ele esteve lá nos primeiros dias, quando foi ajuizado lá com o ministro Flávio Dino, que também pelo partido PCdoB, né, que ajuizou, mas a gente sabe que teve influência aqui do Estado para que isso acontecesse, imediatamente colocou a Procuradoria da Assembleia para fazer os trâmites burocráticos ali, da jurisdição que precisa ser feita, enfim, e depois convocou todos nós para participar de uma audiência pública lá em Brasília, junto com o senador Wellington Fagundes, que foi quem foi o idealizador dessa audiência pública no Senado, o que é muito importante, porque se uma audiência pública dessa acontecesse aqui, não tinha o mesmo peso de acontecer dentro do Senado da República, e o senador Wellington deu voz aos deputados lá. Eu falei nessa audiência pública, o deputado Max Russo falou, a deputada Janaína falou, também nos acompanhou lá o doutor João, o Avalone, o doutor Eugênio, né? Não quero esquecer de nenhum, mas eu acho que quem foi lá foram esses, mas tivemos um apoio, inclusive no grupo dos deputados, de vários deputados, Gilmar Dal Bosco, todos apoiando a causa para que, de fato, essa moratória da soja não persista no nosso estado. Isso é um crime contra os nossos produtores. Ela não está penalizando produtores irregulares ou que estejam de forma ilegal. Ela está penalizando os legais. Com certeza. Aquelas pessoas que abriram de forma legal estão sendo penalizadas. Que isso foi uma forte pressão, um lobby aí, como você usou anteriormente, né? Principalmente de países europeus ali. Sim. Né? A França coordenando tudo isso. Os Estados Unidos, de certa forma, também tem um interesse na perda da produtividade do país. Quer dizer, todo mundo está de olho nos nossos grãos aqui, né? No nosso ouro plantado aqui. Sim. Quanto mais enfraquecer, melhor. Né? Verdade. E deixando bem claro que se você for para a Europa, por exemplo, você não vê as reservas deles, eles subtraíram toda a sua reserva, acabaram com tudo. E agora vem querer dar pitaco na nossa aqui, nós não vamos aceitar. Perfeito. Bom, são 17 horas e 48 minutos. Eu gosto muito de conversar com o Catani, porque o Catani tem sempre a palavra na ponta da língua. Agora eu quero falar da eleição com você. Sim. Como é que vocês receberam aí a visita de um oficial de justiça na UTI, lá quando... Rapaz, que coisa, né? Com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora eu estou perguntando para o deputado bolsonarista raiz. Tem até um Bolsonaro aí no chapéu. Tem no chapéu, faço questão. Eu já falei, onde o Bolsonaro pular de pé, eu pulo de cabeça, porque é uma pessoa que serve de exemplo para os meus filhos. E eu, na minha juventude, não tive, a não ser o doutor Enéas, que para nós foi pintado como louco. Você citou um nome especial. Mas para nós foi colocado como um louco pela mídia daquela época. O louco mais sábio que eu já ouvi. Eu também. Mas nós não tínhamos toda a minha juventude, minha adolescência, um político que você pudesse dizer assim, olha, esse vai ser um exemplo para mim. Né? E o Bolsonaro sempre foi esse exemplo, desde o dia que eu o conheci. Mas, primeira coisa, o Bolsonaro não está doente.
O Bolsonaro foi vítima de uma tentativa de assassinato há 6 anos atrás, se não me falha as contas aqui, mas foi lá em 2018. Foi antes da eleição. Ele passou já por 6 cirurgias, né? Essa foi a mais complexa de todas, devido a essa tentativa de assassinato, né? Essa tentativa de homicídio contra ele. Então não é uma doença que ele tem no seu corpo a marca do que é a intolerância política no nosso país. As pessoas tentaram matá-lo para que ele não fosse presidente da República. E continuam tentando fazer isso. Por quê? Uma pessoa que está na UTI, ela está num estado tão delicado da sua saúde que não consegue nem comer pela boca, né? Ela não estava se alimentando pela boca. O seu intestino está parado, não está trabalhando, porque todo o seu intestino foi mexido, todos os seus órgãos internos foram mexidos para poder consertar o que estava errado ali. E aí aparece um oficial de justiça dizendo, olha, você tem que assinar aqui, eu estou te intimando para que daqui 5 dias você se manifeste na justiça. Obviamente essa pessoa vai ficar nervosa. Ela ficando nervosa é justamente o que aconteceu. A sua pressão arterial se altera, sobe, afeta seus órgãos internos e pode inclusive levar a óbito. Ou seja, estão tentando novamente concluir aquilo que começaram no passado. É essa a visão que eu tenho. E o nosso presidente, muito sabiamente, quando o oficial de justiça chegou para entregar a ele a sua intimação, ele fez questão de pedir quem era o mandante, né? Ela mesmo leu o papel e mostrou que, de fato, a perseguição que ele tem sofrido é uma perseguição política e que querem a todo custo tirá-lo novamente do processo eleitoral. Bom, eu não acredito, sinceramente, Catani, que ele vai conseguir se viabilizar como candidato à disputa às eleições presidenciais do ano que vem. Eu estou com muito pé no chão nesse sentido, eu não acredito. Mas o movimento da direita conservadora, agora muito misturada com o centro, tem outros nomes, ainda que não seja do gosto do ex-presidente Jair Bolsonaro. A preferência é pelo filho, Eduardo, ou pela ex-primeira-dama do país, Michele Bolsonaro. Em não sendo essas duas opções, e aí resta o Tarcísio, governador de São Paulo, tem o nome do Ronaldo Caiado lá, que se cogita, do estado de Goiás, o do Ratinho no Paraná e o Zema de Minas Gerais. Como é que vocês estão vendo toda essa articulação nesse tabuleiro de xadrez político, vocês que estão sempre discutindo as eleições? Não enxergo dessa maneira. Não? Como o senhor falou que não acredita, eu não ocupo por isso, sim, né? Sim. Mas não, justo porque não querem votar a anistia e também não querem votar no Congresso Nacional a derrubada da penalidade, cancelando a punição que ele recebeu. Por ter se reunido com embaixadores. Por ter se reunido com embaixadores. Pois é, um cara foi julgado por mais de 20 juízes, teve mais de 68 sessões do seu julgamento, foi em primeira, em segunda e terceira instância. Foi comprovado e considerado o maior criminoso que esse país já viu, o maior líder da maior facção criminosa política desse país, assaltou a nossa nação, foi retirado do cárcere para ser presidente da República, justamente porque sabiam que era somente com o apoio jurídico que ele podia fazer essa peripécia, né, vamos dizer assim, e ser o presidente da República. Eu acho inadmissível que nós tenhamos uma pessoa que não cometeu crime algum, a não ser importunar uma baleia e fazer uma reunião com embaixadores. Mas ele foi absolvido nesse caso da baleia. Mas só o que faltava não ser, né? A baleia não apareceu para testemunhar, e aí como a baleia não testemunhou, eles o liberaram. Que não cometeu crime algum, não ser candidato à presidência da República. Eu tenho certeza que nós vamos ter Jair Bolsonaro. Nós só temos esses 3 nomes. Jair Messias Bolsonaro para ser o nosso candidato a presidente. Eu conversei com o Ananias Filho, aí onde você está, ele disse assim, Agnello, nós vamos lançar Bolsonaro candidato a presidente da República, tendo ele condições legais ou não. Eu disse, mas como que vocês vão fazer isso? Nós vamos lançar. Falei, tá bom, então vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Exatamente. Nós temos um órgão máximo que define essas coisas, é o TSE,
né? O Tribunal Superior Eleitoral. Nós vamos ter uma mudança drástica no TSE a partir do começo do ano que vem. Sim. Né? E nós vamos então entrar com os recursos necessários. Certo. A gente também sabe jogar algumas coisas, né? Nós não vamos entrar com um recurso agora, quando a gente sabe que ele não vai ser aceito. Não, agora né? é impossível. Então nós vamos dar um pouco de coerência para a gente poder fazer os recursos necessários. Eu tenho certeza que nós vamos tornar o nosso capitão elegível e ele vai ser nosso presidente novamente. E quem vai ser o nome desse movimento da direita aqui no estado de Mato Grosso na disputa o governo do estado de Mato Grosso? Então, nós temos um nome aí que é do agrado de toda a direita, que é o Odílio Balbinotti. Eu sempre tenho falado isso, né? O Odílio Balbinotti é uma pessoa que ele representa os nossos anseios aqui. E temos também o senador Wellington Fagundes, né? Eu tenho dito que o Wellington Fagundes ele tem feito um trabalho excepcional, inclusive fez esse trabalho agora na moratória da soja dentro do Senado. Mas nós temos mais 4 anos do Wellington para nos ajudar no Senado. Então, nós poderíamos muito bem aproveitá-lo mais 4 anos no Senado e termos um governador aqui que seria o Odílio Balbinotti. Agora depende do Odílio, né? Me parece que o Odílio não está querendo ser candidato, né, por razões pessoais. E aí sim, no caso, viria o Wellington Fagundes com apoio do partido para ser o candidato aí do PL no Mato Grosso. Olha, eu penso que o Odílio tem que se posicionar. Ele Eu também. ensaiou, aí fez uma grande movimentação, se colocou como um nome para disputar o governo do estado. Odílio, você tem que aguentar a pressão. É isso aí, se você não aguenta a pressão, então é melhor você chegar e dizer, não você. Porque não tem como você querer ser governador do estado de Mato Grosso, sendo empresário do jeito que você é, né? E não aguentar a pressão. Porque senão você cria uma onda que vai virar uma marolinha logo aí na frente, pode prejudicar todo o projeto da direita. Né? Pelo menos é isso que eu diria para ele. Eu vou até convidá-lo para participar comigo aqui no programa, vou falar isso para ele pessoalmente. Cobra ele. Agora, Catani, nós temos um nome certo para ser candidato ao Senado da República, que é do atual deputado federal, Zé Medeiros. Parece que ele está pacificado, é unanimidade dentro do movimento da direita aqui no estado e, ao que tudo indica, é o possivelmente mais votado aí, uma vez que vocês representam mais de 70% do eleitorado aqui no estado de Mato Grosso. Sim. O Zé Medeiros está pacificado, tudo isso que o senhor falou é a mais pura realidade. Inclusive tem um acordo com o presidente Bolsonaro de apoiá-lo já. O presidente já declarou apoio ao José Medeiros, é o nosso candidato nato. E foi um bom senador da República, convenhamos, quando esteve lá 4 anos assumindo um mandato que era do ex-governador Pedro Tax. Exatamente, sempre foi uma pessoa e sempre defendeu aquilo que é correto. Eu nunca vi o Zé Medeiros, muita gente fala às vezes do passado, né, do Zé Medeiros, eu sempre, desde que eu conheci ele, sempre está defendendo a nossa causa e os nossos valores. Então ele tem o meu total respeito, mas eu quero lembrar aqui que nós vamos ter 2 votos ao Senado. Sim. Né? E como a maioria do povo mato-grossense é de direita, tem os mesmos valores que nós, e o meu sonho é que nós tenhamos 2 candidatos que sejam realmente representantes dessa direita raiz, como é o Zé Medeiros. Seria Mauro Mendes? Eu não... Porque Mauro Mendes se aproximou muito do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem participado, inclusive, das grandes manifestações nacionais, tem sido mencionado por Bolsonaro e ele tem sido um crítico ferrenho do governo Lula. Você acredita que o segundo nome do grupo seria o do governador Mauro Mendes? Veja bem, eu estava falando aqui que eu preciso de uma pessoa, para mim poder votar nela, que tenha os mesmos valores, as mesmas convicções. Se aproximar do presidente Bolsonaro é uma coisa que muita gente fez e depois não levou adiante, pegou carona e não levou adiante esses valores. Não estou dizendo que ele faria isso, né, mas eu tenho um nome que eu, Gilberto Catani, de forma particular, sem a opinião do partido, que eu defenderia, que é o nome do Antônio Galvão, né, que nos representa, inclusive, no agro e tal. Que foi muito bem votado, né? Que foi muito bem votado e que tem uma grande capacidade. Se o Antônio Galvão for candidato ao Senado e o Zé Medeiros for candidato ao Senado, o meu primeiro voto é do Zé Medeiros, meu segundo voto é do Antônio Galvão. O Galvão já disse sem que quer ser criticar candidato. E nem desmerecer qualquer outro candidato. O União Brasil está fazendo uma fusão já confirmada, né, com o PP, né? Deve se formar aí o União Progressista, que é a sigla, se não me engano, do novo partido, né? Isso vai tornar este novo grupo político o mais forte hoje do Congresso Nacional, da Câmara Federal, Catani. Isso vai ter um peso muito grande, uma influência aqui no estado de Mato Grosso.
Vai ter uma influência sim, mas nada tem mais influência do que a ideologia que começou com Jair Bolsonaro, que é, de fato, responder à sociedade aquilo que ela sempre questionou, né? Quem são os nossos parlamentares? Como que esse parlamentar pensa? O que ele defende? E as redes sociais, elas levaram isso para dentro da casa do cidadão. Hoje qualquer um tem um celular na mão e tem a informação em tempo real. Então, assim, por mais que essa coalizão política seja forte, né, nós com certeza temos uma população politizada que sabe em quem votar. Catani, a resposta disso está nas eleições municipais. Com certeza. Catani, eu gostaria muito de continuar conversando com você aqui, mas infelizmente o nosso tempo já se estendeu, já até além do limite. Daqui a pouco o povo já vai começar a brigar comigo ali, mas não vai faltar oportunidade. Quero lhe trazer outras vezes aqui, até porque você tem uma pauta que eu gostaria muito que você trabalhasse ela na Assembleia Legislativa, que é da violência contra a mulher. Claro. Você tem eu acho que dentro da Assembleia Legislativa você seria a pessoa ideal para debater esta pauta e trazer ao cenário da discussão, ao centro da discussão, a violência contra a mulher no estado de Mato Grosso, que está no estágio inaceitável. Em menos de um mês, nós tivemos 3 casos aqui no Mato Grosso que coloca o estado numa condição muito ruim no quesito políticas públicas voltadas para cuidar das pessoas. Sim. Sabe? Tivemos 3 mortes de 2 jovens de 16 anos de idade. Absurdo. E uma nesta semana também de 24 anos de idade lá de Diamantino, naquela região de Alto Paraguai. Então é inaceitável. Chega de violência, não dá para entender isso. É difícil. É muito difícil, principalmente para nós falar sobre esse assunto, depois, porque somos vítimas dele, né? Sim. E nós temos feito tudo que nós podemos, mas existem algumas coisas que as pessoas em casa têm que pensar muito. Um camarada que atira nos seus próprios filhos, depois atira na sua esposa e depois atira em si próprio, ele não vai parar para respeitar lei nenhuma. Isso nos leva a pensar que as nossas políticas estão erradas. Concordo. A nossa sociedade está doente porque não respeita mais os laços familiares. Concordo plenamente. Nós precisamos fazer políticas que agreguem e que juntem. Nós não podemos fazer uma política separatista. Concordo. E mostrar que a sociedade precisa da instituição família, cada vez mais unida. É complicado falar isso, né? Mas não, eu vou trazê-lo aqui numa outra ocasião para a gente discutir isso daí. E talvez a gente trazer mais pessoas especializadas na área para falar sobre isso, porque do jeito que nós estamos, é inaceitável, nós não podemos continuar. Catani, muito obrigado aí pela sua participação, desejo-lhe boa sorte, sucesso. Muito obrigado. Eu que agradeço, Guilherme. Muito obrigado a você e a toda a equipe aí, um forte abraço a todos. Bom, entrevistamos nessa tarde, já à noite, o deputado estadual Gilberto Catani, do PL. Eu vou para um rápido intervalo comercial, volto na sequência. Fica comigo aqui no Passando a Limpo, que volta já. Dá orgulho ver o tanto que esse estado fez e faz. É estrada cortando o chão, levando a vida para frente. Pontes juntando as pessoas. Orgulho da nossa polícia empenhada contra as facções criminosas. Rapaz, esse estado entrou nos trilhos. Olha as obras da ferrovia aí. Hoje, levantamos a cabeça e falamos com verdade. Dá orgulho do nosso Mato Grosso. Pague o IPVA em dia e garanta desconto. Fique ligado na data de pagamento conforme o final da placa do seu carro. Você pode resgatar os pontos do Nota MT e garantir descontos de até R$ 700 no IPVA. E ainda, você pode pagar à vista com economia de até 5%. Ou, se preferir, pode parcelar em até 8 vezes sem juros. Quer saber mais? Acesse mt.gov.br. Governo de Mato Grosso. O que é bom está ficando melhor ainda. Mais uma super atração no Aquapark Pantanal. É o Half Pipe. Uma rampa aquática gigante, com boia para 2 pessoas. Muita aventura e adrenalina. Venha logo conhecer. Piscina de ondas, tirolesa, kamikaze com 70 metros de comprimento. Aqualândia. Cachoeiras, bar molhado, piscina coberta, toboáguas adulto e infantil.
E tem mais! Bangalôs para fazer a sua festa de aniversário ou eventos em geral. Compre seu ingresso antecipado pelo nosso site www.aquaparkpantanal.com.br. Telefone 999999102. Aquapark Pantanal, entre nessa onda. Para tudo que você está fazendo e presta atenção. Ano novo Casa Nova da Ideale Imóveis. É a melhor oportunidade do ano para você sair do aluguel. Chegou a hora de realizar o seu sonho. São muitas opções em Cuiabá e Várzea Grande. Utilize o seu FGTS e tem até 75 mil de subsídio. E entrada pode ser 0. Tá imperdível. Você não vai ficar de fora dessa, vai. Entre em contato agora com os nossos consultores. 65984216857. Ano novo Casa Nova. Ideale Imóveis. Para muitas famílias, a tecnologia é um sonho distante. No Seven Instituto, transformamos computadores descartados em esperança para quem mais precisa. Com cada computador restaurado, levamos inclusão digital e a chance de um futuro melhor. Você pode fazer parte dessa mudança. Com uma doação mensal, por menor que seja, você ajuda a transformar vidas. O mosquito viralizou. Agora é todos contra dengue e chikungunya. Gurizadinha, não adianta armadilha, não adianta reza braba. A única coisa que adianta é conscientização. Dengue é coisa séria e Cuiabá é o quintal de todos. Por isso a gente precisa ajudar. Se você tá vendo aquele showzinho cretino que não tá ajudando, cara, denuncia. No combate ao mosquito, todos influenciam. Uma iniciativa Prefeitura de Cuiabá. São 18h06. Muito obrigado a você pelo carinho da sua companhia e também da sua audiência. Olha, deixa eu trazer já a Isadora Souza, ela que traz o Direto da Redação com assuntos importantes hoje. Né, Isadora? Muito obrigado. Hoje a Isadora está toda chique, hein, Isadora? Seja bem-vinda mais uma vez. Traz as novidades para nós. Olá, Agnello. Olá, você que está nos acompanhando. Tudo bem? Eu tô de volta com Da Redação e hoje eu quero trazer essa notícia sobre a Agência de Regulação de Cuiabá. Prefeito sanciona a lei que cria nova agência de regulação de serviços públicos. O prefeito Abílio Brunini sancionou a lei complementar que cria a Agência de Fiscalização e Regulação dos Serviços Públicos, Delegados de Cuiabá, a Cuiabá Regula. A sanção foi publicada nesta segunda-feira na edição da Gazeta Municipal. O projeto de lei partiu do Executivo, que entendeu ser necessária uma revisão do modelo de agência de regulação que vigorava no município. Caberá a Cuiabá Regula fiscalizar os serviços públicos prestados por concessionárias. Agora, mudando de assunto, eu quero trazer essa notícia sobre a Politec. Politec procura por familiares de vítimas já sepultadas. A perícia oficial em identificação técnica procura por familiares de 2 homens identificados e que já foram sepultados em cemitérios públicos para que sejam concluídos os trâmites legais de liberação dos corpos. Eles foram identificados pela análise das impressões digitais através do projeto Lembre de Mim, que revisa os casos antigos de vítimas não identificadas aplicando tecnologias atuais. São procurados Francisco Firmino Sobrinho, nascido em 1969 no município de Itaporanga, e Fernando Antônio Padilha, que nasceu em 1982 no município de Flórida Paulista, em São Paulo. A família pode entrar em contato através do telefone que está disponibilizado na matéria para saber mais informações ou caso queira transferir os corpos de cemitério. Agora, mudando de assunto mais uma vez, eu vou falar sobre o etanol aqui em Mato Grosso. Mato Grosso amplia a produção de etanol e se mantém como o segundo maior do país. Mato Grosso segue em destaque nacional na produção de etanol, mantendo-se como o segundo maior produtor do país. O desempenho positivo é impulsionado pelo avanço do etanol de milho, que cresce ano após ano e já representa a maior parte da produção estadual de biocombustível. Conforme o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, Mato Grosso alcançou a produção total de mais de 6 bilhões de litros, um crescimento expressivo de 23% em relação à safra anterior.
Já o Brasil registrou um crescimento de 4%, produzindo mais de 37 bilhões de litros. E para encerrar por hoje, eu trago essa notícia sobre a moratória da soja. Superior Tribunal Federal autoriza Estado a cortar incentivos de empresas que aderirem à moratória da soja. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, autorizou o governo de Mato Grosso a não conceder incentivos fiscais a empresas adeptas da moratória da soja. Dino reconsiderou parcialmente sua própria decisão liminar e reestabeleceu a Lei Estadual 12.709 de 2024 a partir de 1º de janeiro de 2026. A decisão atendeu o pedido do governador Mauro Mendes, que recorreu à suspensão da lei em dezembro de 2024. Sem a lei estadual, as empresas praticavam a moratória da soja contra produtores matogrossenses. A Lei 12.709 veda a concessão de benefícios fiscais e terrenos públicos a empresas que participem de acordos como a moratória da soja. A moratória da soja foi criada em 2006 para proteger a Amazônia do desmatamento para o plantio de soja. Para saber essas e mais notícias, acesse www.passandoalimpo.com.br. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo, Isadora Souza, pelas informações, tá bom? Acesse o site, está aí, ó, no seu vídeo, www.passandoalimpo.com.br. Tem também o Mato Grosso Mais, tá? matogrosomais.com.br, são duas referências de informação que eu recomendo a você. Bom, muitas informações chegando aqui, eu vou apurar, muito obrigado desde já. Mandar um querido abraço para o meu sempre diretor JB, nos acompanhando, né? Muito obrigado aí, JB, pela audiência também, tá? Um grande abraço a você. E ao amigo Cláudio Cordeiro, que amanhã vai estar lançando o seu livro lá na Assembleia Legislativa. Um abraço para você, viu, Cláudio? Vou fazer o possível para estar aí com você, tá, amigo? 18h11. Moradores do bairro do Centro histórico aqui de Cuiabá, estão preocupados com o risco de desabamento de um prédio histórico pertencente ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, aqui de Cuiabá, órgão ligado ao governo federal. Fica localizado na rua 7 de setembro, o imóvel apresenta sérios danos estruturais e tem gerado receio entre as pessoas que transitam ali pela região. Um vídeo que eu vou mostrar para você agora mostra pedaços da fachada já desprendidos e pedras espalhadas pelo chão. E com a chegada do período chuvoso, você pode ter certeza que a situação vai se agravar ainda mais, aumentando o perigo de novos desmoronamentos. E a população teme que, além da degradação do patrimônio, o estado de abandono resulte em acidentes graves. Dá uma olhada para isso. Olha aí as imagens. Olha que cena, situação, né? Eu tenho falado bastante a respeito disso, bastante, mas parece-me que às vezes é inútil, né? É inútil. Eu tenho falado muito sobre o abandono no centro histórico de Cuiabá. Nós estamos deixando de valorizar aquilo que é a nossa cultura, aquilo que é nosso. Pô, eu cresci aí nessa região. Eu conheço cada palmo desta região. Eu cresci aí eu brincava, sabe? Aí a gente corria, aí nessa rua nós jogávamos bola, futebol. Aí nós brincávamos de esconde-esconde, de pique-latinha, sabe? Aí nessas ruas nós corríamos atrás das pandorgas, como nós chamávamos na infância, pipa, sabe? Então, pô, é duro você olhar para um centro tão lindo como era. Aí sentavam as famílias nas ruas, as pessoas ficavam nas janelas. As janelas dormiam praticamente abertas, só com uma proteção ali de madeira que se colocava na época. Isso foi a minha infância aí no centro histórico de Cuiabá. Cresci ali na Feirinha da Mandioca, na 12 de outubro, na rua que desce em frente do cemitério da Piedade. Aí você olha para uma situação dessa, é desagradável. Aí eu, ao invés de olhar um centro restaurado, eu só vejo pedintes, mendigos, drogados, pessoas ali jogadas como se não fosse nada. Um lugar sujo, escuro, abandonado, não. Eu nunca que vou concordar com isso, mas nunca que vou concordar com isso. Nunca.
Se fosse eu, prefeito da cidade, hoje, a primeira coisa que eu iria fazer é restaurar a história de Cuiabá. Restaurar a cultura de Cuiabá. Que é uma coisa linda. Eu ia restaurar esse centro de Cuiabá, tornar ele um dos lugares mais atrativos aqui da cidade. Mais atrativo, culturalmente rico, como era antes, onde havia um movimento muito grande por essas ruas. As pessoas andavam, circulavam, o calçadão movimentado com as suas lojas. Era um negócio extraordinário. Hoje, você vai agora, são 18 horas e 15 minutos, você não vê mais ninguém. Abandonado. Você passa ali pela Pedro Celestino, não tem ninguém. Você anda ali pela Voluntários da Pátria, em deserto. Sabe? Por quê? Porque abandonaram o centro de Cuiabá, não cuidaram de Cuiabá e não estão cuidando como deveria de Cuiabá. E para mim, eu não sei para que serve CIFA. Para mim, eu não sei para que serve CIFA, porque até agora eu não vi absolutamente nada. Sinceramente, não sei para que serve. Mas é do governo federal, eles é que estão pagando a conta, né? Deve ser mais um cabide de emprego. O governador Mauro Mendes recebeu, nesta segunda-feira, no Palácio Paiaguás, uma comitiva da empresa chinesa Haidt Group, eu acho que é assim que pronuncia, não sei, interessada na implantação de uma indústria de algodão aqui no estado. Acompanhe esta reportagem. De algodão de Mato Grosso chamou a atenção de uma das maiores empresas do setor agroindustrial da China, a Haidt Group. A diretoria do grupo se reuniu nesta segunda-feira com o governador Mauro Mendes para discutir a possibilidade de implantação de uma indústria de processamento de sementes de algodão no estado e a instalação de uma fábrica de nutrição animal. Uma planta importante, vai processar mais de 200 mil toneladas por ano e agrega valor ao estado de Mato Grosso, gerando mais emprego, fomentando a importante cadeia do agronegócio que expande e que cria oportunidades na indústria mato-grossense. O projeto prevê a instalação de uma unidade de processamento de caroço de algodão com capacidade de produzir 200 mil toneladas e geração de 150 novos empregos, com um investimento previsto de mais de 80 milhões de dólares. A logística de Mato Grosso é um dos pontos que chamou a atenção do grupo. No Mato Grosso também é muito bom. Humanamente, cá a população é hospitaleira, o governo estadual também é hospitaleiro. Então, estamos a gostar bastante de manter nosso investimento cá no Mato Grosso. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, a chegada de um investimento deste porte traz mais inovação e competitividade no agronegócio. Nós somos os maiores produtores das matérias-primas que as empresas precisam. Por exemplo, o grupo Haidt chinês, eles vêm para produzir ração animal e vão fazer isso utilizando caroço de algodão. Qual é o estado que mais produz algodão no Brasil? Mato Grosso. Né? Qual é o estado que mais cresce a produção de proteína animal, com suínos, aves, bovinos, piscicultura? Mato Grosso. Então, é o lugar certo para o investimento deles. Segundo a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, a Abrapa, Mato Grosso é responsável por cerca de 70% da produção de algodão do país. No estado, um dos municípios que mais produzem é Campo Verde. E a produção do município se destaca pela qualidade da fibra, resistência e comprimento. Todo esse potencial tem atraído novos investidores para a cadeia do algodão na região. O município de Campo Verde se colocou à disposição, como uma das cidades em potencial, onde dispõe aí de uma vasta quantidade de matéria-prima, acima de tudo, para poder suprir as necessidades básicas desse efeito da transformação industrial. O estado de Mato Grosso é uma joia preciosa, né? E enquanto os Estados Unidos estão brigando com a China está dizendo assim para os Estados Unidos: eu não estou preocupado com você não, você é um laguinho diante de um oceano que somos nós. Então vocês fazem barulhinho aí, enquanto nós estamos movimentando ondas gigantescas, né? Que está inundando outros países como o Brasil, por exemplo. Então deixa os Estados Unidos brigar lá, porque vai sobrar para nós aqui. O prazo para pagamento do IPVA para veículos de placas 5, 6 e 7 termina amanhã,
dia 30 de abril, quarta-feira. Não vai perder o prazo não, acompanhe aqui na tela. Traz aí para mim, por favor. Acabando, dia 30 de abril, quarta-feira, termina o prazo aí para quem tem placa final 4 do seu veículo, fazer o pagamento do licenciamento. A taxa pode ser emitida no site do Detran, na opção Consulte seu veículo ou pelo aplicativo MT Cidadão. O licenciamento é essencial para você circular, porque se tiver atrasado, você pode cair numa blitz e o veículo ser apreendido. Então, o licenciamento para quem tem placa final 4 termina agora no dia 30 de abril. Falando do IPVA, o prazo é o mesmo para quem tem placa final 5, 6 e 7. Você pode até parcelar esse IPVA em 8 vezes iguais ou fazer o pagamento único agora sem desconto, né? O desconto terminou no dia 22 de abril. Mas é essencial também que você fique com o seu IPVA em dia e com o documento em geral, tanto licenciamento como IPVA. Se você perdeu o prazo, se você tem placa final 1, 2, 3 e 4, perdeu o prazo, você ainda pode fazer o parcelamento em 6 vezes. Basta entrar lá no site da cefaz.mt.gov.br, emitir a sua guia de pagamento ou do parcelamento e fazer aí o pagamento da entrada para que o seu documento fique em dia. Vale lembrar que, se você participa do programa Nota MT, tem um desconto de até R$ 700 para fazer o pagamento do seu documento no IPVA. É isso, não pode perder o prazo. 30 de abril, tanto o IPVA como o licenciamento, e você tem que deixar o documento em dia. Volto com vocês ao estúdio. Israel Prates, um abração para você, viu? Olha, eu vou para um rápido intervalo comercial com uma fala de um vídeo gravado do meu amigo e telespectador Leandro, que mandou aqui para o programa Passando a Limpo. Início de noite, fica muito bem informado com as principais informações. Programa Passando a Limpo, na apresentação do Agnello, de segunda a sexta às 17 horas, na TV Mato Grosso, canal 27.1, programa Passando a Limpo. Fica muito bem informado com as informações. O que é bom está ficando melhor ainda. Mais uma super atração no Aquapark Pantanal. É o Half Pipe. Uma rampa aquática gigante, com boia para 2 pessoas. Muita aventura e adrenalina. Venha logo conhecer. Piscina de ondas, tirolesa, kamikaze com 70 metros de comprimento. Aqualândia. Cachoeiras, bar molhado, piscina coberta, toboáguas adulto e infantil. E tem mais! Bangalôs para fazer a sua festa de aniversário ou eventos em geral. Compre seu ingresso antecipado pelo nosso site www.aquaparkpantanal.com.br. Telefone 999999102. Aquapark Pantanal, entre nessa onda! Tudo chique. Já estou de volta, né? Já estou de volta aqui. Eu estava falando agora aqui para o colega que eu tenho visto o Rovilson todo chique aqui no programa, né? O Rovilson que trabalha com o querido deputado Wilson Santos, né? Daqui a pouco, logo após o programa, Passando a Limpo, vai estar trazendo aqui sempre as informações provocativas também que o Wilson Santos faz, como só ele sabe fazer. Quero terminar o programa de hoje recomendando a você a leitura no livro de Salmos, capítulo 46, verso 10, porque aqui no texto bíblico tem algo precioso para você e para mim. Aqui diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Quando eu leio esse verso e todo o capítulo 46 do livro de Salmos, que é uma composição feita pelos filhos de Corá, eu percebo claramente o tamanho e o poder de Deus e a influência que Ele tem sobre todas as coisas. Porque aqui fala que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Esse texto me remete a lembrar de
Moisés, quando estava conduzindo o povo de Israel, e ali diante do Mar Vermelho, em meio àquele desespero, porque o exército de Faraó vinha atrás para prendê-los, matá-los, Deus diz assim para ele: Moisés, fique quieto, só avance, só siga e deixa o resto comigo. Esse texto está falando a mesma coisa. Talvez eu fale para você que está numa situação muito difícil e que ao invés de confiar em Deus, você, enfim, está querendo agir por conta própria. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Será que não é o momento de você ficar quieto, se acalmar, buscar em Deus a resposta e deixar Ele agir? Tenha calma. Se você crê em Deus, deixa Ele agir. Porque quando Deus age, tudo funciona melhor do que nós. Eu sou prova viva disso. Muitas coisas erradas que eu já fiz e que ainda faço é porque eu não tenho ouvido Deus da maneira como eu preciso. E às vezes, nada melhor do que ficar quieto e deixar Deus ser Deus na nossa vida. Meu recado para você é esse: deixe Deus ser Deus na sua vida. Que Ele te abençoe e te guarde. Shalom. Programa Passando a Limpo, o seu jornal do fim de tarde com Agnello Corbellino.